Os fanboys de Jujutsu me odeiam. Pelo menos foi isso que pude entender, tendo em vista que muitos comentários nos meus últimos vídeos estavam me chamando de burro e mentiroso. Inclusive teve um cara que disse que a minha burrice ultrapassa o plano material. Eu acho que essa é uma das ofensas mais criativas que eu já ouvi. Mas também houve uma outra parcela de comentários que não concordaram comigo e trouxeram argumentos e pontos muito bons. Então eu estou fazendo esse vídeo deixando bem claro que não quero atacar e nem criticar quem discordou de mim. Apenas defender o meu ponto de vista sobre a obra. E vale lembrar que se você quer entender melhor o que eu vou dizer aqui, recomendo assistir os meus últimos 2 vídeos, pois esse está diretamente relacionado. Então, sem mais enrolações, vamos começar. Indo direto para o tópico mais controverso, eu disse no meu vídeo como muita gente usa o feito da Yuki ter criado um buraco negro que podia destruir a Terra para dizer que personagens mais fortes como Gojo e Sukuna também teriam poder planetário, já que eles possuem muito mais energia que a própria Yuki. Mas então eu disse que o feito da Yuki só foi possível pois ela ganhou um boost de poder por ter sacrificado a sua vida no processo. E é aí que a controvérsia começou, pois muita gente automaticamente assumiu que eu estava dizendo que a Yuki fez um pacto vinculativo, sendo que em nenhum momento eu disse isso. E foi aí que eu percebi que praticamente ninguém entende uma coisa sobre Jujutsu. Todo o sistema de energia amaldiçoada gira em torno de sacrifícios e condições, e eu posso citar vários exemplos, como a técnica do Nanami, que o permite causar um dano crítico no oponente, mas para isso ele precisa acertar um ponto específico no alvo. Temos também o Raio Negro, que permite qualquer usuário de energia amaldiçoada dar um golpe crítico e ganhar mais poder, mas é necessário um nível de precisão e concentração extremamente altos, junto com um pouco de sorte. Ou seja, nesses dois casos, a energia amaldiçoada permite que o usuário desfira um golpe super poderoso, mas o que é sacrificado em troca são as chances disso acontecer, já que elas são muito baixas, principalmente no caso do Raio Negro. E podemos ver esse tipo de mecânica em praticamente todas as técnicas da obra, mesmo sem ter um pacto envolvido. E um caso muito parecido com o da Yuki é o Vazio Irrestrito, onde o Satoru aumenta o alcance e poder do Vazio Roxo, mas em troca ele se torna vulnerável à própria técnica. Tanto que ele mesmo admitiu que só não recebeu tanto dano quanto o Sukuna, pois se curou com energia reversa e controlou a própria energia. Tudo isso sem nenhum tipo de pacto. Então sim, a Yuki recebeu um boost de poder por ter se sacrificado, mesmo sem ter feito um voto vinculativo, pois os pactos nada mais são do que uma exploração da mecânica de sacrifícios que existe naturalmente na energia amaldiçoada. E eles só são mais usados por serem mais viáveis, já que o usuário pode escolher o que quer sacrificar sem necessariamente arriscar sua vida. Outro ponto que eu disse no meu vídeo foi de como o meteoro do jogo não poderia destruir uma cidade, não só porque vimos no mangá que o ataque mal destruiu um quarteirão, como também pelo fato do poder do jogo ser mais fraco que a flecha flamejante do Sukuna, que como eu mostrei, destruiria no máximo uma vila. E a partir daí surgiu o seguinte argumento para tentar me refutar. No fanbook da obra, o meteoro do jogo é dito capaz de destruir uma cidade e que potência de ataque e capacidade destrutiva são duas coisas diferentes. Potência se refere ao quanto de energia um ataque possui, enquanto capacidade destrutiva se refere, obviamente, a quanta destruição o ataque causa. Então, mesmo que o meteoro mal destrua um quarteirão, ele ainda poderia ter energia para destruir uma cidade inteira. Mas esse argumento simplesmente está errado pelos seguintes motivos. Primeiro, se formos ver a tradução em inglês, é dito que o meteoro poderia destruir uma town, que apesar de poder ser traduzida como cidade, essa palavra se refere mais a um lugar muito pequeno como uma cidadezinha de interior, que não chega nem a ter o tamanho de uma cidade pequena de fato, e é por isso que eu uso o termo vila. E segundo, o fanbook claramente diz que o meteoro pode destruir uma vila e seus arredores, ou seja, falando sobre sua capacidade destrutiva. Porém, isso vai contra o que a própria obra mostrou. Se o meteoro pode causar uma destruição tão grande, ele deveria ter mostrado isso. Se vimos o Sukuna praticamente apagando Shibuya do mapa, por que não mostrar o jogo destruindo vários quarteirões? Por esse conflito de informações, eu prefiro considerar o que o mangá mostrou, já que ele é o material original. Agora sobre algo que foi mencionado no meu vídeo do Sukuna vs Yujiro, no capítulo 200 do mangá, foi dito que o Gojo tinha potencial para energizar um país inteiro com sua energia amaldiçoada. Muitos acreditam que isso significa que o Gojo poderia simplesmente destruir um país com um ataque como o Vazio Roxo,
Porém, se pegarmos todo o consumo de energia dos Estados Unidos, por exemplo, temos o equivalente a 3,4 gigatons por hora ou 81,6 gigatons por dia, que é somente poder para destruir uma ilha, sendo bem longe da potência necessária para destruir um país de fato. E outro ponto importante, o Gojo produzir energia suficiente para destruir uma ilha não significa que ele possa fazer isso, pois, por exemplo, uma pessoa comum gera no mínimo mais de 10 milhões de joules por dia, que é equivalente a 2 kg de TNT. Mas isso não significa que essa pessoa vai conseguir dar um soco que exploda uma parede, e muito menos vai sobreviver a um impacto assim. Dessa mesma forma, feiticeiros e maldições não usam 100% da energia que produzem, até porque se esse fosse o caso, eles ficariam esgotados depois de um único ataque, ou até mesmo o Hakari seria invencível, já que ele produz energia infinita. E antes que digam, a frase de que um feiticeiro especial pode acabar com uma nação não está se referindo a um feiticeiro apagar um país do mapa com um ataque só, mas sim que, em questão de pouco tempo, eles poderiam dar fim em uma nação. É só imaginar o que aconteceria se o Gojo saísse jogando vários roxos através do Japão. Também mencionei em meu vídeo uma afirmação da própria obra em relação ao nível de poder das maldições, onde foi dito que se armas convencionais fossem úteis contra espíritos, um bombardeio poderia dar conta de uma maldição especial ou pelo menos feri-la, sendo que um bombardeio tem poder para no máximo destruir um quarteirão. Mas teve gente dizendo que essa afirmação estava se referindo a maldições especiais mais fracas, e que dentro da classe especial ainda existe diferença de poder entre um espírito e outro. E de fato, maldições especiais possuem níveis de poder diferentes, porém, vale pontuar que o poder para destruir um quarteirão vai de 11 a 100 toneladas de TNT, ou seja, uma maldição especial poderia ser quase 10 vezes mais forte que outra e ainda assim elas estariam no mesmo tier. Agora vamos para alguns pontos não tão problemáticos, mas que ainda assim valem ser mencionados, como quando eu disse que expansões de domínio funcionam como ilusões de ótica, e muita gente veio dizer que expansões não são ilusões de ótica, mas sim distorções espaciais. Porém, distorções espaciais causam justamente ilusões de ótica. É só olhar como um buraco negro distorce a luz e cria uma imagem que não condiz com a realidade, que é basicamente o conceito dos domínios. Então essas pessoas só falaram a mesma coisa que eu, só que com outras palavras. Outra coisa que foi muito citada foram os feitos da segunda temporada do anime. Mas vamos lá. A segunda temporada de Jujutsu Kaisen é quase uma obra original, já que a equipe de animação tomou muitas liberdades criativas e inventaram cenas que não existem no mangá. E eu sei que animes geralmente possuem diferenças em relação ao mangá, porém tiveram coisas que nem sequer fazem sentido, como o Toji destruindo os Shikigamis do Megumi sem usar uma arma amaldiçoada, sendo que ele não possui energia. Então, por essa diferença absurda com a obra original, eu desconsidero todos os feitos que só existem no anime, e não só com Jujutsu, com qualquer outra obra que passe por algo parecido. Então, no fim, eu mantenho a mesma visão sobre Jujutsu e o quão poderoso o verso é. Mas quero ressaltar que não é porque eu acho o verso fraco que eu acho a obra ruim, muito pelo contrário. Jujutsu Kaisen foi uma das obras que eu mais gostei de acompanhar nos últimos tempos. Se eu não gostasse, eu nem sequer traria vídeos aqui no canal. E se pra você dizer que o verso é fraco é o mesmo que dizer que a obra é ruim, então isso diz mais sobre você do que qualquer outra coisa. E era isso que eu tinha pra falar. Eu realmente precisava fazer esse vídeo considerando o tanto de comentários negativos que eu recebi. Mas relaxem que eu não fiquei mal nem nada do tipo. Eu já estou na comunidade de Power Scaling há anos. Esse tipo de coisa é bem comum. Espero que eu tenha conseguido explicar os meus pontos de forma fácil de entender. Mas se tiverem alguma dúvida, deixem aí nos comentários que eu vou estar respondendo. Curta e se inscreva para apoiar o canal. Muito obrigado por terem assistido até aqui e até o próximo vídeo.